E sobre parto normal e cesariana, eu converso com Bruno Ramalho, que é ginecologista e obstetra, membro da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal. Converso também com Dafne Hatner, presidente da REUNA, a Rede Nacional de Humanização do Parto e Nascimento. Boa noite, obrigada pela presença dos dois. Obrigada. A gente viu aí duas reportagens, obrigada, que a gente vai comentar. Vamos começar primeiro com o ato da Adelir que foi feito hoje. Se esse ato veio à tona nesse momento, se essa necessidade de expressão das mulheres, é porque existe uma necessidade de mudança dentro da sociedade em relação aos partos. Dafne, que necessidade é essa? Veja, eu vim da manifestação aqui no Distrito Federal. Estivemos no Ministério Público, protocolamos em 3 diferentes setores, no Pró-Vida, no Pró-SUS e na promotoria que cuida de temas de gênero, um pedido que é exatamente o mesmo que foi colocado em todos os ministérios públicos em que o movimento, nas cidades em que ocorreu o movimento hoje, em que a gente solicita uma audiência para que esse problema que sucedeu no Rio Grande do Sul passe a ser discutido na sociedade. Porque nós achamos que o judiciário merece conhecer mais evidências e que se coloque de uma maneira diferente. Quer dizer, o posicionamento do judiciário, nesse caso, pode não ter tido o conhecimento necessário para agir da melhor forma. Exatamente. É isso. Bruno, você? Na verdade, eu vejo esse movimento como uma demanda muito grande. Você vê na reportagem que foi falado a questão da relação médico-paciente, do respeito à autonomia, da conversa prévia com a paciente, da tomada conjunta de decisões. Então, eu penso que o movimento ganha uma importância muito grande e conversava eu previamente aqui com a Dafne, eu vejo um momento em que todos os poros estão abertos para que nós possamos, juntos, chegar, de repente, a um modelo de assistência melhor para as pacientes, individualizando as demandas, né, e atendendo mães e crianças da melhor maneira. Você falou que um novo modelo, o modelo atual, como é que você avalia? Como é que ele é e o que pode melhorar? Na verdade, eu penso que o modelo, ele é um modelo que está ainda enraizado em alguns conhecimentos ultrapassados ou questionados por novas evidências que surgem a cada dia na literatura, inclusive médica, né, a respeito de práticas que até então são consideradas, que ainda por muitas sociedades e por muitos colegas são consideradas como práticas únicas, mas que são práticas sobre as quais se cabe uma discussão, como, por exemplo, o excesso de cesarianas, foi muito bem pontuado, né? A questão do parto vaginal, né? A questão da diminuição das intervenções médicas desnecessárias, que, ao meu ver, é o grande problema, é a grande tônica dessa questão toda. Dafne, como é que poderia ser esse novo modelo? Então, primeiro, uma coisa que a gente precisa trazer é que o parto das mulheres era em casa, que era num espaço onde elas se sentiam as donas de casa. O profissional chegava para atendê-las. No momento que foi transferido para o hospital, era como se ela delegasse aos profissionais. E a cesárea é o exemplo disso, né? A mulher numa cesárea não é a protagonista do seu parto. Ela é um objeto, ela não é um sujeito. Então, a proposta é, em primeiro lugar, que a mulher volte a ser protagonista do seu parto. Em segundo lugar, o que nós propomos é que haja respeito à fisiologia da mulher. O corpo da mulher tem uma competência, uma tecnologia, um equipamento Veio preparado, né? adequado para parir. Só que parece que muitas vezes se desconhece essa competência natural da mulher para parir. E se permite a coisa desenrolar naturalmente, em geral, o resultado é muito satisfatório tanto para a mulher quanto para o bebê e até para o profissional, né? Sem dúvida. Que atende. Então, a gente tem essa situação. E, finalmente, isso que o Bruno estava trazendo, e estou plenamente de acordo, foram sendo incorporadas muitas intervenções no parto e, a partir dos anos 80 do século passado, elas começaram a ser estudadas sob o crivo do que se chama avaliação de tecnologias. E, na avaliação dessas práticas, acabou se descobrindo que muitas delas são inadequadas, inefetivas, não ajudam o processo de trabalho de parto, seria melhor que não se fizesse. Só que, quando eu fui ler a respeito, tudo que eu tinha aprendido na faculdade, eu tenho vários anos de formada, era isso. E
tem muitos profissionais que também aprenderam a atender parto com essas práticas e que não se interessaram de se atualizar com as novas evidências científicas. Então, nós temos um modelo que já está, vamos dizer, obsoleto. Inclusive, esses profissionais, Bruno, os médicos hoje em dia, é o que as mães que têm filho dizem, que parece que não estão mais tão preparados como antigamente para um parto normal. Ou isso não é verdade? Olha, eu acho que existe uma cultura disseminada, tanto entre profissionais como na própria sociedade, de favorecimento à cesariana. Tá? Isso nós discutiríamos aqui horas e horas, isso resulta de um processo histórico, enfim, equivocado ou não, e que está já disseminado. Agora, não há dúvidas de que muitas das nossas práticas vêm sendo revistas e surgem trabalhos e surgem pesquisas e dados mostrando que nem tudo o que nós acreditávamos até pouco tempo atrás que eram as melhores práticas são as melhores práticas. Ou, diria de uma outra forma, nem tudo o que nós acreditávamos que eram as únicas formas de abordagem são as únicas formas. Então eu acho que, e eu volto a dizer, a tônica dessa história toda é o diálogo com a paciente. Então eu acho que talvez nós médicos estejamos, de uma certa forma, deixando ou desaprendendo a conversar, a orientar. Eu defendo que o diálogo é o melhor com caminho. bilateralidade, ou seja, um caminho de ida e volta, é o melhor. E pode ter sido maneira. isso que faltou no caso da Adeli, por exemplo? Talvez sim. Eu não estava lá. Acho difícil nós julgarmos a conduta, enfim, da colega, ou no momento, eu acredito, realmente acredito que ela fez o que ela julgou que fosse melhor, mas talvez não tenha deixado isso claro para a paciente e a família da paciente. E aí teve essa repercussão toda, que poderia ter tido, claro, um desfecho completamente diferente, com pequenas mudanças. Eu iria um pouquinho mais longe. Eu acho que ela exorbitou um bocado da sua função como médica. Ela indicou a cesárea. A Adelir disse que queria ter um trabalho de parto antes da cesárea e isso efetivamente se recomenda. Mesmo que fosse fazer a cesárea, que ela estivesse em trabalho de parto, parece que isso não foi, vamos dizer, acolhido e ela assinou um documento alta pedido para ir para casa para entrar em trabalho de parto. E aí, até aí, eu acho que existia, vamos dizer, posições claras. E a partir do momento em que se aciona o Ministério Público, 2 camburões, 8 policiais, para trazer uma mulher cujo maior delito foi querer entrar em trabalho de parto, e eu fico me perguntando até se a polícia de Torres tem tanto efetivo e tantos carros assim para num delito desse tamanho levar 2 camburões e 8 policiais. É excessivo, né? Eu acho que foi um pouco demais. E de qualquer maneira foi muito intimidante. Eu acho que para esta mulher a história desse parto não vai ser uma história que ela vai, vamos dizer, vai lhe agradar contar. E para esse bebê quando crescer também não vai ser uma história que, vamos dizer, quando ele perguntar à mamãe, mamãe, como é que eu nasci? Que história, né, que ela vai ter que contar. Exatamente. Acho que é muito importante na vida das pessoas, o nascimento é a primeira entrada na vida. E é importante que as pessoas tenham boas histórias, né, de parto, seja parto normal, seja parto cesárea. E eu acho que se exorbitou um pouco, muito, na talvez. Atuação. Acho que é importante a gente estar sempre levando em conta os direitos das pessoas. Que nesse caso você também avalia que o direito da mãe não foi respeitado. Penso eu que, sem dúvida nenhuma, o princípio da autonomia, que é um princípio fundamental, né, com certeza ele foi violado, isso é uma opinião pessoal. E acho também que a maneira como as coisas foram conduzidas foi uma maneira violenta que num espectro, ou seja, numa situação muito mais ampla do que unicamente a conduta obstétrica. A gente vai ter que encerrar mais rapidamente. A cesárea é sim importante, o problema é o excesso dela, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A cesariana é uma cirurgia salvadora, né? É uma cirurgia que, quando bem indicada,
ela resolve o problema, salva a criança, salva a mãe muitas vezes, mas E tem eu que ser bem concordo indicada. com tudo isso. Tem que ser bem O indicada. problema é o excesso, né? Tem que Sem saber dúvida. a hora e o momento. E eu Sem queria dúvida. só retificar um dado. Em 2012, foram 55,7% de cesáreas no país. Isso já é um dado finalizado, informado pelo Ministério da Saúde. Nós ultrapassamos os 50% em 2009 e continua crescendo. Então, este é um problema de toda a sociedade. Lembrando que o recomendado é 15% no máximo pela Organização Mundial da Saúde. Então, Bruno Ramalho, ginecologista obstetra e também da Associação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Distrito Federal, Daphne Ratner, da REUNA, Rede Nacional de Humanização do Parto e Nascimento. Muito obrigada pela presença e pela conversa. Por nada, Até uma foi um próxima. prazer. Obrigada a você pelo convite.